Sempre que se fala em política pública voltada à população negra, uma mesma pergunta é feita: por que é necessária uma política específica para esse público? No programa Toda Mulher de hoje, vamos responder essa pergunta ao falar sobre a saúde da mulher negra e sobre a importância da construção de ações voltadas para essa população. A deputada enfermeira Rejane e a presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio, doutora Nancy Rodrigues, são minhas convidadas de hoje. Olá, sejam bem-vindas ao Toda Mulher. Obrigada. Bacana. Para começar o nosso debate, vamos responder então essa primeira questão. Por que é importante criar políticas públicas voltadas para a população negra? Primeiro a gente tem que entender a situação do negro no país, né? No país, na sociedade. Se nós entendermos que o negro passou privações, veio da senzala para a favela, talvez seja um bordão, né? O negro saiu da senzala e foi para a favela. Mas essa é uma realidade muito grande. Se a gente não entender esse processo, nós vamos achar que negros e brancos têm que ter o mesmo tratamento, as mesmas políticas, e não é, né? Acho que esse é o fundamento da gente iniciar o nosso processo aqui, né? O negro, ele veio de fora, e aí eu não vou falar a história, né? Não vou contar aqui a história, mas o negro veio de fora, o negro foi explorado, o negro foi colocado em liberdade, sem ter condição, sem ter uma política que garantisse a ele, no mínimo, o trabalho. Então é como se fizesse assim, agora vocês são livres e se viram, né? Sem condição de trabalho, sem condição de alimento, sem condição de vida. Então isso é uma prerrogativa para a gente entender a necessidade hoje de política. Porque se nós temos... e aí a gente não vai falar do nada, nós estamos falando das estatísticas que mostram onde as mulheres negras são mais violentadas, as mulheres negras ganham menos do que mulheres brancas, os homens negros têm mais desemprego. Aí a gente vai ver uma condição social diferenciada que tem necessidade de nós fazermos política, né, legislações que consiga sanar toda essa dificuldade, é como se a gente dissesse assim, existe por parte do poder público um compromisso de resgate com a população negra no Brasil. Então, no meu entendimento, eu acho que tem que ter políticas, né? Tem que ter políticas de cotas para negros nas universidades, até nós conseguirmos chegar num patamar de igualdade, tem que ter, né? E aí a gente não precisa ir longe, né, Nancy? Nós sofremos, né? A gente quando fala assim, é uma coisa que está longe da gente. Não, a gente sofre todos os dias, né? Na faculdade, eu era chamada da neguinha, né? Porque era. Né? A gente chega numa universidade pública e quando você chega lá, só tem branco. Porque fizeram os seus cursos, os seus cursinhos e tinham dinheiro para pagar. Então, é diferenciado. Aqui dentro da LERJ, quando nós chegamos aqui, eu fui a única deputada dos deputados eleitos que se autodenominou negra, né? Quando nenhum deputado se denominou negro. Agora não, que entraram vários, né? Entraram os suplentes, mas isso é uma questão muito séria para a gente debater. Com certeza. E para a senhora, doutora, como é que a senhora vê essa questão da importância das políticas públicas? O Brasil, o negro, quando veio para o Brasil, ele não veio porque ele quis. Já começa por aí, né? E o Brasil tem um déficit social muito grande com o negro. Não vou falar a população negra, com o negro em geral, né? Porque os negros eram para servir, as negras, mulheres negras também eram para servir os seus senhores, né? Tanto que é sexual, qualquer problema sexual, e eles utilizavam as mulheres negras, como hoje nós temos essa mistificação no país,
Né? E essa história, eles fazem questão de esconder, esconder, né? Porque não tem livro de história isso. Não existe. Isso é a história viva real da população população negra. E a população negra hoje fala assim, o racismo é institucional. É sim, porque eu vivo esse racismo no dia a dia. Eu sou usuária do SUS. E para te examinar, eles têm medo de te colocar a mão, né, de saber da tua doença. Já que a senhora está entrando já na questão do SUS, vamos falar um pouco da questão mesmo da saúde da mulher e do atendimento dela pelo Sistema Único de Saúde. Existem, de fato, muitas queixas em relação a esse atendimento. Vocês escutam muito, e na verdade a senhora está falando aqui que a senhora já participa mesmo, a senhora vai no SUS, né, frequenta o SUS, então a senhora sente esse tipo de racismo, de preconceito dentro do Sistema Único de Saúde? Existe. Por exemplo, eu levei uma pessoa negra com uma doença, síndrome de Fournier, num hospital público, e chegando lá eles não quiseram colocar a mão no rapaz. Eu que dei o diagnóstico para a doutora e ela falou assim, não, amanhã você me traz. Ele aqui, você vem, traz ele aqui que eu vou fazer um curativo. Eu falei, mas não é caso de curativo, é caso de assistência médica, ele tem que ficar aqui. Aí ela mandou eu vir, eu falei assim, então você me manda uma ambulância na minha casa, que eu trago a pessoa para cá. Ambulância? Eu não tenho ambulância. Eu falei, aqui no hospital tem que ter ambulância no hospital, não na minha casa. É aqui que tem uma ambulância. Aí eu procurei assistente social, né, que veio, dei o diagnóstico do rapaz, a assistente social veio e, porque era minha amiga, a gente conseguiu internar a pessoa que estava numa posição grave, que poderia ter morrido naquele momento se não fosse atendido. No entanto, hoje ele está aí. Eu acho também que esses casos pontuais são importantes, mas é importante a gente perceber qual é o SUS que nós defendemos e por que o SUS é como se fosse um SUS de pobre negro para pobre negro, né? Se você for ver a rede privada de saúde, até os profissionais que são selecionados para dar o atendimento são profissionais louros de olhos azuis. E isso, Dandara, eu vejo na categoria de enfermagem. Porque a categoria de enfermagem, ela é eminentemente de mulheres, né? É um grande quantitativo de mulheres e mulheres negras, que foi inclusive constatado na pesquisa feita na Fiocruz. Quando eles querem selecionar para uma rede privada, eles vão lá e solicitam mulheres, enfermeiras, brancas, entendeu? Para dar esse atendimento. Então, o racismo não é só na pessoa que está sendo atendida, mas também até na escolha da pessoa que vai atender, né? Na escolha do profissional. Nós sabemos que a raça negra, ela tem doenças que são específicas da sua raça, né? Da sua condição de negra, como a anemia falciforme. E o que a gente vê? Não existe política pública voltada para esse segmento da população. A anemia falciforme, ela é uma doença que, assim, é altamente dolorida. É uma doença que dói. O paciente que é internado, ele sofre de muita dor. Só que você não vê a doença praticamente, né? Ela é muito interna. Então, sabe? Entretanto, nós não temos o controle da doença falciforme. Hoje em dia, quando se vai a óbito, não diz que é da doença falciforme, né? Diz que foi do infarto, que não isso tem. Dificulta ter dados reais também da doença, tem que ter dados reais. Inclusive, a gente está indo para a Conferência Nacional, uma das discussões vai ser essa, ter uma notificação no atestado de óbito que aquela pessoa morreu de infarto e, entretanto, ela tem a doença falciforme, para a gente poder fazer estatística e ter controle, porque a população não conhece. E hoje a doença falciforme não está sendo só uma doença de negros.
pela junção da raça, né? E está sendo de branco também. E quando você está fazendo teste de pezinho, quando nasce o bebê, eles não fazem o teste para saber, para a gente poder ter o controle. Então, esse controle poderia ser feito já no teste do no pezinho. Teste do pezinho, porque é uma prevenção para ajudar essas pessoas. Você vai ali na Hemorrio, né? Para se eles vão lá para fazer a transfusão, a hemodiálise ou passar naquela máquina. Aí o que acontece? Que eu assisti no outro dia, até que eu tinha feito um pedido para a deputada, que nós íamos fazer o evento da Falciforme. A menina chegou passando mal, não tinha máquina para ela, e no outro dia ela faleceu. E são coisas que nós assistimos, estamos assistindo, e não é divulgado. Mesmo apesar da gravidade. Da gravidade, não é divulgado. Então, a gente está tendo um trabalho ali dentro do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, a gente está trabalhando muito em cima das patologias dessas doenças, como o renal, a doença falciforme, a diabetes. Nós estamos trabalhando em cima disso. Já foi hoje... A gente estava até discutindo um pouco antes de começar a diferença, né? Porque as pessoas brancas, né, homens e mulheres, também têm hipertensão. Pessoas brancas também têm diabetes. Então, às vezes a pessoa que está nos escutando possa falar assim, não, mas, puxa vida, temos brancos, negros e todo mundo fica doente, todo mundo tem diabetes, todo mundo tem hipertensão, só que são manifestações diferentes da doença. Né? Inclusive, nós estávamos debatendo isso. No caso da hipertensão, são tipo de hipertensão muito mais severa. Agressiva, que leva realmente a uma morte muito mais rápida. Sim. Do que... E isso é comprovado, não é? Somos nós que estamos falando. Isso é comprovado cientificamente, com dados concretos, que tipo de hipertensão é essa, que atinge mais os negros, mais severa, leva mais à morte, mais rápido. Então nós temos que ter políticas diferenciadas, políticas também que nos dê a prevenção a esse segmento da população. Eu vou precisar fazer uma breve pausa agora, mas daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa. O Toda Mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.